Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, num cenário um pouco diferente hoje aqui. Eu tô aqui com as minhas filhas sozinho em casa, então não posso ir lá pro estúdio sobre Vasco, tenho que ficar aqui perto para ver se elas não acordam chorando, né? Mas não posso deixar de fazer esse vídeo depois da bomba que explodiu nessa sexta-feira, a notícia de que as eleições do Vasco foram anuladas, e então foram remarcadas, já tem até data, 8 de dezembro, a eleição dos sócios, para no dia 17 de dezembro ter a eleição do conselho para decidir o novo presidente do Vasco, né? Porque a gente sabe, foram muitos casos de fraude aparecendo aí, ficou mais do que provado do que a fraude cometida pela chapa de Eurico não se limitou aos votos da urna 7 e por isso as eleições foram anuladas. Isso tem um monte de implicações legais, isso tem um monte de implicações práticas, né? A diretoria do Vasco já se manifestou e os apoiadores do Campelo já se manifestaram, falando que pode ser muito problemático, isso pode fazer o Vasco, atrapalhar o Vasco nessa briga para fugir do rebaixamento. Questão de patrocínios podem ser complicados, negociações que estão rolando vão ser congeladas, e são todos argumentos válidos, eu acho. Realmente, a gente vai trazer um transtorno para a vida cotidiana do Vasco, mais essa eleição. Não é natural, não é normal e não é saudável a gente ver um clube tendo eleição atrás de eleição, ainda mais sendo impostas pela justiça, né? O Campelo, quando assumiu lá no começo do ano, fez um planejamento para ficar 3 anos e, de repente, a gente espera que ele tenha feito um planejamento, pelo menos, né? E esse planejamento já vai ser interrompido aí por mais uma eleição no final do ano. Agora, eu acho que nesse momento, nós vascaínos e a instituição Vasco da Gama, ela tem que ser menos pragmática e ser um pouco mais ideológica, eu diria, né? A questão, ela está acima de colocar na balança se isso vai ser bom ou vai ser ruim para o Vasco. Se o Vasco tem mais chance de escapar do rebaixamento com uma nova eleição ou não. Se o Vasco tem mais chance de conseguir um patrocínio com uma nova eleição ou não. Eu acho que a questão tem que ser olhada não a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, né? É uma questão dos princípios da própria fundação do clube. Você permitir que sócios do clube fraudem a eleição e passem incólumes por isso, né? Essa fraude indo descambar, principalmente até, né, posso dizer, com essa fraude indo descambar, um golpe do Campelo em cima da Sempre Vasco, que foi mais uma mancha muito grave na história do Vasco. A gente não pode torcer para que isso passe sem consequências, sem maiores consequências. Não pode também ficar agora por razões pontuais, momentâneas, achar que é melhor, deixa isso para lá. Independente aí de como você avalie que esteja saindo aí o desempenho do Campelo, ele tá bom, ele tá melhor do que o Eurico, ele tá conseguindo botar o clube nos eixos. Eu acho que a gente tem que olhar acima disso. É a questão justamente se a gente quer ser um clube democrático, um clube ético, né? Ou a gente quer ser um clube que topa de boa uma fraude, se isso aqui traz um resultado momentâneo bom para o clube. Acho que é fundamental que a gente tenha eleição, uma vez que está mais do que comprovado de que houve fraude nas eleições, a gente precisa fazer uma nova eleição limpa, custe o que custar, pagando o preço que tiver que pagar. Se o preço for mais um rebaixamento, se o preço for perder investimentos aí, que seja. Acho que o Vasco não pode abrir mão de seus princípios por nada, né? Se você começa a abrir mão dos seus princípios aqui por isso, depois abre por aquilo, no final você está o clube canalha, vamos dizer assim. Então acho isso, né? Primeiro que não dá para garantir, né? É uma falácia a gente dizer aqui, se chegar no final do ano e o Vasco for rebaixado, bater na madeira para que não seja, não vai dar para dizer que foi porque teve eleição, né? Que se não tivesse eleição não teria sido rebaixado. Se não tivesse eleição teria mais patrocínio. A gente nunca vai poder afirmar isso, porque pode não ter eleição também e o Vasco ser rebaixado do mesmo jeito, ou não conseguir patrocínios do mesmo jeito. Então, não acho que tem que ser esse o norte a guiar aí essa decisão.
tem que ser sim a questão da ética aí, né? Da moral, dos princípios que a gente acha certo. E eu acho que todos vamos concordar que não é certo uma eleição fraudada, roubar no jogo para ganhar as eleições, né? Inclusive, mais até importante do que essa eleição, pela decisão da juíza, não só vai ter que ter uma nova eleição, como a chapa que teria fraudado as eleições, né, a chapa do Eurico, ela não vai poder concorrer. Todos os membros daquela chapa não vão poder se inscrever novamente nessa eleição. Mas eu acho que mais importante do que isso é, a partir daí, dentro do próprio clube de preferência, se abra ali uma comissão, né, um processo disciplinar para expulsar essas pessoas do clube. A gente não pode permitir, a gente não pode aceitar que sócios que manipularam, que fraudaram a eleição do clube em proveito próprio, continuem frequentando o clube, continuem podendo se candidatar em eleições futuras. É um absurdo isso, né? Eu sei que é até bem complicado isso acontecer. O Eurico Miranda ele tem muita força dentro do Vasco ainda. Talvez seja difícil de imaginar ele sendo expulso do Vasco, mas é o correto a ser feito, né? O Vasco tem que buscar fazer isso para mostrar que é um clube sério, que é um clube que preza pelo bom comportamento, vamos dizer assim, né? Pelas coisas que são corretas. Então, acho que tem que ter eleição. A juíza teve aí o bom senso até de marcar para depois do Campeonato Brasileiro acabado, né? O Campeonato Brasileiro vai acabar no dia 2 de dezembro, e aí uma semana depois vai ter a eleição aí, dia 8 de dezembro. Eu acho também que, primeiro, a gente tem que levar em consideração que cabe recurso do Vasco, então pode ser que essa eleição nem venha a acontecer, essa que é a verdade, né? Existe sempre essa possibilidade, por mais que agora já estamos entrando em decisão de juiz, né? Então já vai subindo aí na cadeia jurídica, então vai ficando mais complicado, cada vez mais difícil desses recursos terem êxito, né? Mas existe essa possibilidade, pode acontecer de adiar, né? Eu acho difícil de não ter, né? Da decisão da justiça mudar, porque pelo que a gente viu aí no noticiário, são muitos indícios de fraude, e não tem como alguém falar, teve fraude, mas tudo bem, ignora, sabe? Toda a defesa do Vasco deve ser numa linha de tentar adiar o máximo possível essa decisão e essa eleição até chegar ao ponto em que já era para ter eleição mesmo de todo jeito e não muda nada. Mas eu acredito que não, eu acredito que vai ter eleição no Vasco sim, o máximo que eles conseguem fazer pode ser adiar um pouco mais, que seria problemático também, né? Essa eleição vai ter mais esse complicador, mais uma vez a gente vai começar um ano mudando a diretoria, então os grupos vão estar envolvidos muito mais na eleição do que em sondar o mercado, prospectar o mercado atrás de novos patrocinadores, de negócios, de parceria. Então vai ser mais uma complicação para o Vasco. Mas, novamente, acho que a gente não tem que pensar nisso nesse momento. A gente tem que pensar em limpar o Vasco, né? Fazer o Vasco ser um clube mais honesto, vamos dizer assim. E aí vai começar a brigalhada de novo também, né? A gente não pode ser aqui inocente de achar que vai ter eleição de novo, a Sempre Vasco vai ganhar de lavada e vai botar lá todo mundo e o clube vai se pacificar, né? Achar que de um ano para cá, todas aquelas rivalidades pessoais, né? A própria interesse pessoal das pessoas, a vaidade individual dos sócios que estão lá envolvidos nesse processo eleitoral passou, né? Então são vários grupos, cada um com um objetivo, cada um já com uma picuinha em relação ao outro. É difícil de imaginar que vai haver uma grande união aí. O ideal seria isso, né? Formar uma grande união ali de todos os grupos que querem o bem do Vasco, a galera mais moderna aí, né? Com a cabeça mais aberta, que está realmente a fim de modernizar o Vasco, se unir, formar um grande bloco para assumir essa bronca, mas a gente sabe que é difícil disso acontecer. Então, vai ser brigado ainda, sabe? Eu acho que tem o grupo da Sempre Vasco que deve voltar. Parece que o Edmundo vai se candidatar, né? O Júlio Brandt falou que a Sempre Vasco vai se candidatar, mas ela não sabe se ele será o representante. E, em paralelo, o Edmundo está falando
que vai ser o candidato, então pode ser que o candidato a presidente da Sempre Vasco seja o Edmundo. Não me empolgo muito com essa ideia, não gosto dessa ideia de ter novamente um ídolo aí misturando as coisas, né? Mas é uma possibilidade. A Identidade Vasco não vai largar o osso, com certeza. Os caras vão buscar um candidato aí para disputar essa. Tem que ver se o Campelo vai conseguir se unir com algum grupo e tentar novamente emplacar, se eleger de maneira honesta dessa vez, né? Talvez ele pode se juntar aí com Cruzada, com o grupo do BNDES, esses grupos que saíram da Sempre Vasco e foram apoiar o Campelo e entraram na administração Campelo aí, depois que ele rachou com a Identidade Vasco, eles podem se juntar para tentar justamente uma continuidade, uma indicação do Campelo, né? Ou não, lançar um candidato separado. São muitas possibilidades, é muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Depois de um ânimo inicial pela notícia, volta a preocupação aqui da minha parte, porque no Vasco tudo tem sido difícil, tudo tem sido brigado, tudo tem sempre um monte de pontos negativos, então fica difícil de ser totalmente otimista, né? Mas, de maneira geral, eu acho que é interessante sim, que eu já falei, não por questões práticas, mas pela questão ideológica mesmo, né? A gente não pode aceitar que o nosso clube conviva com fraude, conviva com golpes, atitudes pouco democráticas. O Vasco, para se recuperar, precisa buscar lá os princípios que regem a sua origem. Então, ser um clube mais democrático, ser um clube honesto, né, que respeita as suas próprias regras, e isso passa por essa reeleição limpa aí, né, sem fraude, com tudo certo. E aí, uma vez que as eleições são limpas e que a vontade dos sócios seja respeitado, né, vamos torcer também para que o Conselho não faça o papelão que fez no começo do ano e dessa vez corrobora a decisão dos sócios. Uma vez isso feito, aí, seja quem for eleito, a gente tem que aceitar, né? Seja Júlio Brandt, Edmundo, Campelo, o Roberto Monteiro, sei lá, quem for eleito aí, se for eleito pela decisão dos sócios de maneira limpa e honesta, a gente vai ter que aceitar, seja para o bem, seja para o mal. Beleza, galera? Diga então nos comentários a opinião de vocês sobre toda essa confusão, tão animados para a nova eleição. Acha que pode atrapalhar? Acha que era melhor que não tivesse eleição? Diga nos comentários, vocês sabem, a conversa continua por lá e a gente vai se falando.